Neves, pelos falecidos José Almeida, Salvador Satírio da Costa, Maria Jandira dos Santos Neves, 5 anos, José Luiz das Neves, Maria do Carmo Barros dos Santos, Benigno Barros dos Santos, Bernadette Leite. O Pai ofereceu à humanidade a plenitude da vida, por meio de Jesus, seu Filho, nascido de Maria em Belém. Jesus é a definitiva palavra do Pai, encarnada entre nós, que nos revela o verdadeiro caminho para chegar à salvação. Celebrar o nascimento de Cristo é acolher a palavra viva do Pai. Ele é a luz que brilha no meio de nossa humanidade. Conto sincero da palavra viva e que é nossa salvação. Jesus, o Filho de Deus, nascido de Maria. Nasceu-nos hoje um menino e um filho nos foi dado. Grande é este pequenino, Rei da paz será chamado. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantai, cantai ao Senhor um canto novo, um louvor, com maravilhas tão grandes, um canto novo, um louvor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia e nos chama à conversão. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai e peçamos perdão.
misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, cristãos, vinde a porfia, hinos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, hinos de anjos do Senhor. Oremos. Ó Deus, que admiravelmente criaste o ser humano e mais admiravelmente estabelece a sua dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus.
Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos profetas, dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos,
quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. Tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar a luz, para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não acolheram. Mas a todos que a recebem, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus,
que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso nos alegremos, pois o Senhor veio habitar entre nós. É o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio morar com os seus. E hoje nós nos alegramos, pois é Natal. Mais uma vez é Natal, e uma alegria contagiante faz parte da nossa vida, pois o tempo do Natal é um tempo em que nós sentimos-nos mais felizes, nós compartilhamos as nossas felicidades com os amigos, parentes, de várias formas, porque é Natal, porque é o dia que o Senhor fez para nós, porque é o dia que Cristo veio habitar entre nós. Ele veio e fez morada. E as leituras de hoje, a primeira leitura, o profeta Isaías nos fala que chegará o Deus libertador. Ele anuncia a chegada do Deus libertador. Veja, por que ele anuncia isso? Porque naquela época o povo estava passando por o exílio. O exílio era o quê? Um tempo em que o povo tinha sido arrancado de sua terra natal, tinha sido deportado para lugares distantes, principalmente, por exemplo, para o Egito. Eles ficaram escravizados durante muitos e muitos anos, 40 anos, por exemplo, eles ficaram lá. E o profeta vai surgir querendo reacender no coração daquele povo a esperança que antes tinham perdido. Então ele começa dizendo que mesmo diante do sofrimento do tempo presente, mas surgirá aquele que vai vir libertar o seu povo, vai vir libertar e trazer a salvação. É aquele que vai ser a luz para as nações. E então ele diz: alegremos-nos, eles se alegrem em Jerusalém, pois o Senhor vai vir e trazer a salvação para todos, e trazer a libertação para todos. Então o profeta já anuncia a libertação, e é interessante, ele diz: alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruína de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém estava em ruínas. Ele aclama, ele chama que até as ruínas da cidade se volte para o Senhor e se alegre, pois de geração em geração, por muito tempo, até Jesus, todos esperavam ansiosamente por aquele dia em que o Senhor nos veio visitar. E então vemos que no Evangelho, é o prólogo de São João, o início de São João, ele começa dizendo assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós vemos que o início de São João já nos reporta a criação, lá no Gênesis, que é a palavra, façamos a nossa imagem e semelhança, o faça-se, ou seja, o verbo estava lá, desde o início. O verbo, aqui no Evangelho de João, ele diz, era Deus. O verbo era Deus, e ele veio fazer morada entre nós. É o Deus que desce da sua majestade
e assume a fragilidade humana. Veja, Deus, mesmo sendo Deus, Ele desce e assume a condição de uma criança, frágil, pequena, necessitada de cuidados. E alguém pode dizer, mas será que Deus poderia nascer assim? Poderia, mas Ele não quis. Ele quis assumir completamente a nossa humanidade. E é por isso que Deus escolheu a Virgem Maria. É por isso que Deus deu possibilidade de ter um pai e uma mãe. E então Jesus nasce, e nasce em uma família, tendo um pai, uma mãe e Ele. Para que Jesus nasceu numa família? Não foi por acaso, mas primeiro para engrandecer a família, depois para dizer que Ele, mesmo sendo Deus, precisou dos cuidados de uma mãe, que ela o conduzisse pela mão, que ela amamentasse, que ela cuidasse dele. Veja, mesmo sendo Deus, mas Ele assume a condição humana, na fragilidade, sendo uma pequena criança. Veja, aí está a beleza de contemplarmos o mistério da encarnação, porque só podemos contemplar esse mistério da encarnação que nos foi revelado, mas olhando a manjedoura nós podemos ver o menino Deus, tão pequeno, tão frágil, tão humilde. E somos convidados também a aderir os mesmos valores que o menino Deus transmite para nós, sendo humilde, simples, pobre. É assim que Jesus nasceu, na pobreza, na simplicidade, na humildade de uma manjedoura. E depois o Evangelho nos fala que Ele é a luz. Jesus é a luz que veio iluminar as trevas da humanidade. Jesus é a luz que veio iluminar a nossa vida. E então, caríssimos, precisamos deixar com que esta luz possa nos conduzir, possa conduzir o nosso dia a dia, a nossa vida, porque pode ser que estas datas sirva só, como eu já escutei, são uma sequência de dias, não muda nada. Não muda nada se você não mudar. Não muda nada se você achar que é simplesmente uma sequência de dias. Aí sim, não vai mudar nada. Mas se você voltar para este mistério da encarnação, do menino que assume, que carrega nos seus ombros a nossa humanidade, mas que carrega também nos seus ombros a possibilidade da salvação de todos os seres humanos. Então você vai olhar com um olhar diferenciado, pois é o menino Deus que se faz um conosco, mas mesmo assim Ele não é como nós. Ele é um menino Deus. Ele assume a humanidade, mas é o menino Deus. Carrega nos seus ombros, como diz a palavra de Deus, carrega nos seus ombros o peso de ser o menino Deus, a possibilidade da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, devemos sempre nos voltar para o Senhor, nos voltar para Jesus, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. E assim, o Natal do Senhor é para nós tempo de nos alegrar, tempo também de reflexão, tempo de nos voltar mais para o Senhor. É tempo de conversão, pois as leituras, o Evangelho nos aclama, nos chama a atenção para nos voltar mais para o Senhor, para fazermos um caminho de fé em busca dEle. Veja, nós nos preparamos durante 4 semanas para celebrar o Natal do Senhor, e agora, com a festa do Natal, vamos celebrar as festas natalinas e nos alegrar, pois o Senhor caminha conosco. Ele agora está em nosso meio. É claro, é interessante quando eu digo Ele está em nosso meio. Sempre Ele esteve,
mas é porque o mistério da encarnação se atualiza a cada Natal. É como se fosse hoje o nascimento de Jesus, pois se atualiza, como se atualiza em cada celebração eucarística o mistério pascal. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que neste Natal possamos cada vez mais nos revestir daquilo que o menino Deus nos apresenta, da pobreza, da humildade e da simplicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de paz e de luz. A Ele apresentemos nossos rogos, clamando: Senhor, fazei-nos renascer em vosso amor. Senhor, fazei-nos renascer em vosso amor. Abençoai vosso povo, que se alegra com o nascimento do Salvador, e que ele persevere em vossa palavra. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, fazei-nos renascer em vosso amor. Iluminai o Papa, os bispos, sacerdotes, diáconos e leigos comprometidos, para que sejam fiéis ao vosso reino e o testemunhem com alegria. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, fazei-nos renascer em vosso amor. Renovai nossa comunidade pelo nascimento de vosso Filho e que reconheçamos sua presença entre nós e nos irmãos e irmãs. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, fazei-nos renascer em vosso amor. Tocai no coração de todos os cristãos, para que tenham a coragem da fé e da profecia da esperança, e com a paz vençam os conflitos e violências. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, fazei-nos renascer em vosso amor. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Jerusalém,
irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sejam do vosso agrado, ó Deus, as oferendas da festa de hoje, que nos trazem a perfeita reconciliação e a plenitude do culto divino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, no mistério do Natal que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes dos tempos, entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído, restaurando a integridade do universo, introduziu no reino dos céus o homem redimido. Por essa razão, hoje e sempre, nós unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Que criastes, proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Valério, com os bispos do mundo inteiro, o clero do povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. A atender as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e a todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.